palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Quero saudar também todos os irmãos que estão nos assistindo de casa. Muitas pessoas me comunicam, dizem: pastor, olha, não estou podendo ir, mas estou assistindo o culto de casa. Deus abençoe a todos os irmãos, em o nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, eu lerei dos versos 23 até o verso 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Feche os seus olhos. Dá-nos nesta manhã, Pai, uma porção da Tua palavra. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração, ilumina as nossas mentes, o nosso espírito, Pai. E fala-nos, ó Pai, das Tuas verdades santas. A Tua palavra, ela tem o poder de renovar a nossa mente. E a nossa mente, uma vez renovada pela Tua palavra, gera transformação em nossas vidas, Pai. É o que nós queremos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, a Santa Ceia do Senhor, a comunhão do Cordeiro. Celebrar a ceia do Senhor é algo tremendo, é algo maravilhoso. Mas eu quero te levar a pensar numa perspectiva nesta manhã. Buscar a santidade não é um fim em si mesmo. Buscar viver uma vida santa não é um resultado final. Buscar viver uma vida de justiça não é um fim em si mesmo. Pastor, o que isso significa? Significa que nós não buscamos viver em santidade para viver uma vida santa. Parece contraditório. Nós não buscamos viver em justiça para simplesmente viver uma vida justa. Ora, pastor, então qual o motivo pelo qual buscamos viver em santidade, buscamos viver em justiça? Nós buscamos viver em santidade para termos mais intimidade com Deus. A santidade, a separação da nossa vida para o propósito de Deus, o ato de nos separarmos para a glória de Deus, não é um fim em si mesmo, mas é um meio pelo qual nós vamos obter o objetivo real, que é intimidade com Deus, que é estar próximo de Deus, que é ser amigo de Deus. Pense consigo, nós não devemos buscar viver uma vida santa para ter uma vida santa. Nós devemos buscar viver uma vida santa, porque uma vida santa vai nos colocar em uma posição mais íntima com Deus, mais próxima de Deus. Eu vou exemplificar para você.
2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a palavra diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputando o seu pecado. Então repare que o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário não foi com o propósito final de pagar o preço da nossa transgressão. Vou repetir, o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário não tem como propósito final pagar o preço do nosso pecado. Pagar o preço do nosso pecado é o meio pelo qual o Senhor deseja realizar o seu real propósito, que é o quê? Reconciliar consigo mesmo o homem, não lhe imputando os seus pecados. De forma que o que o Senhor espera de nós, de forma que o propósito real da nossa vida, da nossa existência, é trilharmos uma trajetória, é caminharmos em uma rota de proximidade, de amor, de intimidade com Deus. E o que isso tem a ver, pastor, com o texto que lemos, com a ceia do Senhor? A Santa Ceia do Senhor não é um propósito em si mesma. O propósito não deve ser vir ao primeiro domingo à casa de Deus, tomar do pão e tomar do cálice e comungar deste ritual, a fim de ter cumprido uma obrigação ou um dever, ou um sacramento bíblico. Não. A Santa Ceia do Senhor é um meio pelo qual o Senhor deseja que nós nos aproximemos dele em intimidade, é um meio pelo qual o espaço que nos distancia do Senhor, ele é encurtado. E é interessante que algumas coisas sobre a ceia do Senhor precisamos entender nesta manhã. O verso 23 diz assim: porque o que eu recebi do Senhor. Sabe, queridos, a ceia é uma ordenança, é um sacramento que não foi criado por um concílio humano, que não foi criado por um conselho de homens, que não foi criado por uma organização, por uma denominação, mas Paulo está dizendo que o próprio Deus estabeleceu a ceia. Esse rito bonito, místico, que nós tomamos parte dele aqui no Brasil, aqui na igreja presbiteriana, uma vez ao mês, geralmente nos primeiros domingos, esse rito, ele foi ordenado pelo próprio Deus, e Paulo vai dizer, porque o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. É interessante, queridos, que o Senhor Jesus entregou aos seus discípulos esse culto a Deus, e a palavra diz que foi um momento muito específico. A palavra diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha que coisa interessante, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele então na mesa pascal, ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo entregue por vós, e ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança. Justamente naquela noite que Judas estava recebendo uma interação de Satanás, naquela noite que Judas havia se levantado, se retirado para entregar o Senhor Jesus, naquele momento o Senhor então estabelece esse rito, estabelece esse culto maravilhoso que tem como objetivo a intimidade de Deus com o homem. Na noite em que o Senhor Jesus estava para ser traído, a palavra diz que ele tomou o pão e o cálice e disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue dado por vós. É interessante, queridos, que às vezes nós pensamos que o comungar da mesa do Senhor, ele está inserido na atitude de tomar o pão porque Jesus tomou o pão e partiu e deu aos seus discípulos, e comer o pão. Nós também somos levados a pensar que comungar desta mesa significa tomar o cálice
e beber deste cálice. Mas é interessante, queridos, que nós precisamos trazer à memória que este pão e este cálice, eles são o símbolo da verdadeira ceia, da verdadeira mesa do Senhor. Quando você abre a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 49, a palavra do Senhor nos diz assim, ó, a partir do verso 50, este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E sabe, quando Jesus declara essas palavras, os judeus arrazoavam entre si, dizendo, quem é esse para nos dar a sua carne para comer? E quem é esse para nos dar o seu sangue a beber? Quando Jesus fez essa declaração, eles imaginaram que Jesus estava falando do sangue físico e da carne física. Eles não entenderam. Mas há 2000 anos depois desse evento, muitos de nós também ainda não entendemos. Porque ao participar da mesa do Senhor, nós nos atemos a comer o símbolo e a beber o símbolo. E em si mesmos, são apenas símbolo. Nós pensamos que comungar da mesa do Senhor é cumprir um rito dominical, mensal, em estar na casa do Senhor, e se você deu lá a sua oferta, o seu dízimo, ou se você está tranquilo com a sua esposa, ou se está bem com seu filho, então você está apto então a tomar o pão que os presbíteros servirão daqui a pouco, e tomar o cálice que os presbíteros servirão daqui a pouco, e você então está rejuvenescido, protegido, debaixo de uma provisão. Mas não é bem assim, querido. Porque a mesa do Senhor, apesar de não ter misticismo, é uma mesa mística. O pão é apenas o símbolo, e o cálice é apenas o símbolo, porque comer deste pão e beber deste cálice não é um fim em si mesmo, mas é um meio pelo qual nós vamos obter intimidade com Deus. E a pergunta é, se comer este pão e beber este cálice nos dará intimidade com Deus, eu acho que nós deveríamos aumentar a dose. Está muito pequeno o cálice. E nós deveríamos também aumentar o pão, porque está muito pequeno o pão. E nem de longe com essas palavras nós estamos desfazendo do rito da ceia. Mas o que o Senhor fala aos nossos corações nesta manhã é que o propósito pelo qual a ceia do Senhor foi estabelecida está muito além, como pensavam os nossos irmãos da igreja de Corinto, matar a fome. Está muito além, como pensavam os escribas e fariseus, de comer uma carne física e de beber um sangue físico. Está muito além do que pensamos nós hoje, quando nos encaminhamos à igreja e queremos tomar logo parte no rito do comer do pão e do beber do suco da uva. O propósito real da ministração da ceia do Senhor é que nós tenhamos a memória
rejuvenescida, refrescada do amor de Deus, que se entregou por nós na cruz do Calvário, da aliança que nos foi dada através do sacrifício de Cristo na cruz. Eu gosto da declaração de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35, que Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Se você juntar os pontos, você vai ter uma compreensão muito clara do que é participar da mesa do Senhor. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem não comer deste pão não terá vida, mas quem comer viverá eternamente. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Mas ele diz, olha, aquele que vem a mim, esse não terá fome. Você está com fome. E o que você faz para acabar com a fome? Você se alimenta, você come. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, esse não tem fome. Por quê? Porque nós matamos a fome, sabe como, querido? Indo a Jesus. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Se você já teve sede, como é que você mata a sede? Bebendo. E se o corpo de Cristo, a carne de Cristo é verdadeiramente comida, como é que você come a carne de Cristo? Os judeus pensavam, como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Nós muitas vezes pensamos, vamos comer a carne de Cristo. Os nossos irmãos católicos, olha, é na Eucaristia que nós nos alimentamos da carne de Cristo, mas o próprio Cristo está dizendo, aquele que vem a mim, esse não tem fome. Então como é que eu mato essa fome? Como é que eu participo da mesa de Cristo? Como é que eu comungo da ceia do Senhor, me aproximando de Deus, buscando a presença de Deus? Como é que eu bebo o sangue de Cristo? Como é que eu bebo o cálice que simboliza o sangue de Cristo? Como eu participo dessa mesa? Crendo em Jesus, porque aquele que crê em Jesus não terá sede, e aquele que vai a Jesus não terá fome. E nós precisamos comer da carne e beber do sangue, e comer da carne e do sangue é ir até Jesus, e é crer em Jesus, e é buscar intimidade com Jesus, porque o propósito dessa mesa é comunhão com Jesus. Nós não podemos desacralizar os ritos, as ordenanças, mas nós não podemos espiritualizar exacerbadamente os mesmos ritos. Se você acha que ao tomar esse pão e esse cálice e ingeri-los, você vai cumprir o propósito de Deus ao estabelecer na noite em que havia de ser traído a ceia do Senhor, você está enganado. Mas naquela noite em que Jesus estava para ser traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo partido, deu graças a Deus e deu aos seus discípulos e disse, isto é o meu corpo que é moído por vós, eu vou me entregar por vocês, isso aqui é símbolo do meu amor por vocês, eu vou pagar o preço da transgressão de vocês, e o castigo que trará a paz a vocês, eu vou levar sobre mim. Como Isaías profetizou. E é interessante que ao fazer isso o Senhor dá graças. O Senhor que já sabia que seria traído por Judas, que seria negado por Pedro, que seria humilhado por aquela mesma população que alguns dias antes estavam cantando Hosana ao que vem em nome do Senhor na entrada de Jesus em Jerusalém. Ele é traído pelos seus, ele é negado pelos seus, ele é escarnecido pelos seus, e ao partir o pão na noite em que isso iniciaria, ele dá graças a Deus. E você já perguntou por que o Senhor estava dando graças a Deus? Será que ele estava dando graças a Deus porque tinha o pão para alimentar o ventre? Que é justo agradecer a Deus. Lá na nossa casa nós agradecemos a Deus, sempre quando vamos almoçar, vamos jantar, a gente agradece o pão que alimenta o ventre.
Mas vamos voltar a 2000 anos atrás, Jesus na mesa pascal, na noite em que estava para ser traído, quando ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, e ele parte o pão e ele agradece a Deus. Será que ele estava agradecendo a fartura abundante de pão naquela mesa? Eu creio que ele estava agradecendo a Deus a oportunidade de ser o seu resgate, de ser o meu resgate, de ser o meu resgatador, de levar sobre si as minhas iniquidades e as suas, de através das suas chagas, das suas feridas, trazer sobre nós, sobre a sua igreja escolhida, o baluarte da verdade, trazer sobre nós a justiça de Deus. Então o Senhor Jesus agradece, e eu creio que não pelo pão que alimenta o ventre, mas pelo pão que daria a vida pelo mundo. E ele toma o cálice e diz: olha, este cálice é o cálice da nova aliança que faço convosco em meu sangue. E você já pensou que nova aliança é essa? Eu gosto sempre de citar Jeremias 31, mas hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, no verso 7 em diante, diz assim, ó: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-nos diz, e aí o escritor de Hebreus vai citar o profeta: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando Jesus levanta aquele cálice e diz para os seus discípulos: esta é a nova aliança. Que nova aliança era esta? Era a nova aliança profetizada por Jeremias. É a nova aliança que o escritor de Hebreus está declarando agora. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. E sabe, queridos, o que significa esse cálice, essa nova aliança? O seguinte: não segundo a aliança que fiz com os seus pais, quando os tomei pelas mãos e os conduzi até fora do Egito, pois não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sabe que aliança é essa, querido? O Senhor está dizendo o seguinte: olha, essa aliança não é como a primeira aliança que foi feita com seus pais. E você lembra da primeira aliança? A primeira aliança foi feita com os pais quando? Quando Deus os tirou do Egito, na pessoa de Moisés. Deus firmou com os hebreus no Egito uma aliança, e aquela aliança baseada no sangue de um cordeiro imaculado, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, sem mácula. E aquele sangue aspergido nos umbrais e vergas das portas livrou o povo hebreu da morte. E aquela aliança contraiu sobre o povo hebreu bênçãos e bênçãos e bênçãos incontáveis. Mas o povo hebreu foi infiel. E porque foi infiel, como profetizou o profeta Jeremias repreendendo o povo, ele disse: olha, vai chegar dia em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. E Jesus então estava estabelecendo essa nova aliança. O que Jesus estava estabelecendo naquela noite pascal? Ele estava estabelecendo a nova aliança. E pastor, o que consiste essa nova aliança? Essa nova aliança que o Senhor firma conosco em seu sangue, consiste em imprimir nas tábuas do nosso coração a sua lei, em imprimir na nossa mente a sua vontade, é em nos tomar por seu povo, por seus filhos, e se colocar como nosso Deus, como nosso Pai, isso tudo no sangue de Jesus. Sabe, queridos, a confirmação dessa aliança vem no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo de Deus,
Quando o Senhor fez de mim, fez de você, fez de todo aquele que se prostra diante de Jesus, um vaso, um templo, um tabernáculo, uma morada do Espírito Santo. E agora, todos aqueles que têm aspergido sobre si, sobre esta casa, sobre estas vergas, sobre estes umbrais, o sangue do Cordeiro passa a ser a habitação do Santo Espírito, e o Senhor imprime no nosso coração a sua lei, e o Senhor coloca na nossa mente a sua vontade, e o Senhor nos direciona o caminho, de forma que tomar parte nesta mesa é entender que já não há mais condenação, porque Ele levou toda a condenação sobre si, o seu corpo foi moído pela nossa transgressão e iniquidade, e o castigo que nos traria a paz, Ele levou sobre si. Tomar parte dessa mesa é saber que você está debaixo de uma nova aliança, e essa nova aliança feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, consiste na habitação plena do Espírito Santo, em ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, em ser filho, família, pertencente à família de Deus, é ter Deus como Senhor, como Deus, como Pai, sobre as nossas vidas, de forma que o propósito desta mesa não é um propósito em si, para adocicar a garganta ou alimentar o ventre, é para nos lembrar, para trazermos à memória a morte de Jesus. Por isso o verso 26 diz: anunciai a morte do Senhor. A celebração da ceia, querido, é uma celebração que nos faz, que nos remete ao olharmos para trás. Ao olhar para trás e ver o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E olhar para trás e ver como isso foi possível. Peraí, vamos ser sinceros, você tão pequeno, eu tão fraco, como podemos, pois, ser morada do Espírito de Deus, ser ensinados por Deus, dirigidos por Deus? É possível porque Ele pagou o preço da nossa transgressão. Essa nossa aliança, essa nova aliança, ela é formada no sangue do Cordeiro. Então, muito mais, meu amado irmão, que tomar o cálice nessa manhã e o pão nessa manhã, você deve conduzir a sua mente, você deve abrir o seu coração, se prostrar diante do Senhor, porque o propósito desta mesa não é em si mesma, mas o propósito dessa mesa é nos conduzir a uma intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque entendendo isso tudo, fica muito difícil viver uma vida relaxada. Entendendo isso tudo, você precisa ter muito estômago para supostamente estar na presença de Deus, enquanto na verdade desonra ao Senhor. Quando nós trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós, quando nós trazemos à memória a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe, amados, isso nos obriga a nos posicionarmos. E a palavra diz: por isso, examine-se o homem a si mesmo. Quando a gente anuncia que Jesus morreu para fazer isso tudo, é preciso que nós nos examinemos. E é interessante, como eu tenho ensinado à igreja, nos examinar não deve nos privar. Olha que interessante. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Tem gente que é muito espiritual. No dia da ceia, ele faz um autoexame, ele vê as transgressões que tem cometido, ele vê como ele está distante do propósito de Deus, como ele foi insensível, grosso, áspero com a esposa, como a esposa desonrou o marido, como o filho desonrou o pai, e o pai foi exacerbadamente terrível com o filho, e ele diz assim: não, meu Senhor é muito santo, eu sou muito pecador, hoje eu não vou tomar parte na ceia não. Que tolice espiritual. Não há outra palavra. Eu estou aqui não para te agradar, mas para te expor a palavra do Senhor. Como assim, pastor? O nome disso é tolice espiritual. É espiritual, é teológica, é gramatical. Espera aí, pastor, mas como é que funciona então? Funciona como está escrito. Lembra da regra? Está escrito aonde? A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, quando você, examinando-se a si mesmo, encontra
tanta transgressão, e infelizmente isso é tão comum a todos nós. O que você deve fazer para ter o favor de Deus? Eximir-se da ceia, da mesa, que é um símbolo? Não, querido. Você deve clamar o perdão, clamar o poder do sangue do Cordeiro. Você deve clamar pela graça do Senhor revestindo a sua vida. Eu vou dizer para você, e atente bem, porque eu não quero chocá-lo, o problema da igreja não é pecado, não. E essa palavra é tão perigosa e mal compreendida que Paulo, no primeiro século, já teve problema com ela. O problema da igreja é a falta de receber o perdão. É a falta do autoexame, do quebrantamento, do arrependimento, do sangue do Cordeiro. Porque o problema não é pecado. Por quê? Porque para o pecado tem remédio. E o remédio é o sangue do Cordeiro. E não tem pecado que esse remédio não cure, não limpe, não extirpe. O problema é a falta de arrependimento. O problema é a falta de clamar o perdão. Essa semana eu ouvi uma metáfora que gostei muito. Em um estado americano, um jovem displicente comete um crime, tira a vida de alguém. E por isso está condenado à forca. E condenado à forca, ainda em tenra idade, a população de um pequeno condado vai ao governador e clama ao governador por perdão, porque ele tinha autoridade para perdoar aquele jovem. E o governador, consternado, tem uma ideia: se veste de pastor, coloca uma Bíblia debaixo do braço, a carta de perdão dentro da Bíblia e vai evangelizar o rapaz. Quando chega lá, o rapaz, então, percebendo a presença do pastor, escarnece da presença do pastor, tripudia sobre a presença do pastor. O pastor o indaga: eu tenho aqui nas minhas mãos uma palavra que pode te libertar, que pode te dar vida. E ele, então, desmerece o pastor, a situação, e o governador, travestido de pastor, abaixa a cabeça e vai embora. Momento contínuo, o carcereiro vai até ele e diz: rapaz, você é louco. Esse homem não era um pastor, ele era o governador. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. Aquele rapaz cai em si, entristecido até o dia da execução. No dia da execução, próximo à forca, dão a ele a palavra para suas declarações finais. E ele olha para a multidão e diz aos jovens: olha, jovens, quero dizer a vocês que hoje estou perdendo minha vida, estou morrendo, mas não pelas transgressões que cometi, mas pelo perdão que não recebi. Essa é a nossa realidade, queridos. O inimigo é astuto, ele é o algoz das nossas almas, ele quer nos apontar o dedo, nos apontar as transgressões. Mas eu quero dizer que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. E no sangue de Jesus já não há condenação. E tomar parte dessa mesa, se lembrar do que Jesus fez na cruz do Calvário, se tomar parte dessa mesa é tomar posse daquilo que Jesus conquistou nessa nova aliança, que é fazer de mim e de você templo, morada do Deus Altíssimo, quer dirigir as nossas vidas, quer guiar os nossos passos. Isso é a mesa do Senhor. De forma que a mesa do Senhor não tem um propósito em si mesma, mas a mesa do Senhor tem um propósito de nos conduzir a essa intimidade, de estarmos cada vez mais cheios do Senhor, de ouvirmos cada vez melhor a sua voz, de enxergarmos com mais clareza os seus propósitos. Tomar parte na mesa do Senhor é fazer este autoexame, é colocar-se diante de Deus em clamor das transgressões e pecados e se lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a mesa do nosso Senhor. E quando fazemos isso, não somos condenados. Quando fazemos isso, não somos julgados. Quando examinamos a nós mesmos, já viu a nossa facilidade para examinar o próximo? Já viu a nossa facilidade para examinar o irmão da esquerda, da direita? Já viu a nossa facilidade para examinarmos as palavras que saem das bocas alheias? Mas se nós examinarmos as palavras que saem dos nossos lábios,
as atitudes que nós promovemos, nós vamos encontrar misericórdia. Sabe por quê? Porque quando você analisa o que sai da sua boca, as atitudes que você comete, o Espírito Santo de Deus vai te guiando e vai mostrando tudo que você tem feito de errado. E você tem a oportunidade de se render diante do Senhor. A graça de Deus, amados, é injusta. Porque se a graça fosse justa, não seria graça. Porque graça é aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Então eu quero dizer para você nessa manhã, que o que nós precisamos é dessa intimidade com Cristo. E antes que você possa ser levado a ter as minhas palavras em contradição, em erro, quando digo que o problema do cristão não é o pecado, mas é a busca da intimidade com Deus. Não é o pecado, mas é a intimidade com o poder do sangue do Cordeiro. Nem de longe eu estou dizendo que você pode pecar à vontade, não. O que eu estou dizendo, o que a palavra está dizendo é o seguinte, que ao invés de ficar tentando lutar arduamente contra o pecado que te assedia de forma tenaz, você deveria deixar essa luta, que muitas vezes você tem perdido, e correr para a intimidade com Deus. Porque uma vez em intimidade com o Senhor, meu querido irmão, Satanás é que vai correr da sua presença. Por isso a palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, sabe o que acontece? O inimigo foge da nossa presença. Eu convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça nessa manhã. A palavra do Senhor diz que nós devíamos trazer à memória a morte do Senhor, e eu gostaria que você fizesse isso nessa manhã. Que você se lembrasse que Jesus morreu em seu lugar, em seu favor, em favor de sua igreja, a fim de que nós pudéssemos viver uma vida para a glória de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, se nesta manhã você em seu coração tem encontrado transgressões e talvez, quem sabe, terríveis. Esse é o momento, é a oportunidade de, diante de Deus, se arrepender. Se arrepender genuinamente, clamar o perdão e receber o favor de Deus. O pastor disse que eu posso tomar a ceia de qualquer jeito. Não, não foi o que disse. O pastor disse que mesmo em pecado eu posso tomar parte dessa mesa. Não foi o que eu disse. Se ao examinar a si mesmo e ter iluminada da parte de Deus as suas transgressões, e você conscientemente decidir permanecer no pecado, meu amado irmão, não tome parte nessa mesa, será maldição e morte na sua vida. Você será réu do corpo e do sangue do Filho de Deus. É isso que eu estou dizendo. No entanto, independente das transgressões, erros, falhas, pecados que possamos ter cometido, ao examinar-nos a nós mesmos, devemos nos lembrar do poder do sangue do Cordeiro. E arrependidos na presença do Senhor, devemos clamar ao Senhor: Senhor, lava-me, Senhor, com o sangue do Cordeiro, e ficarei limpo, Senhor. Lava-me e ficarei alvo mais que a neve. Davi disse isso ao Senhor usando a figura do ensopo. Nós podemos dizer isso ao Senhor usando a figura do sangue do Cordeiro. Não vale a pena, meu amado irmão, viver em dissensão com o propósito de Deus. Nessa manhã, pessoas aqui sabem exatamente o que está sendo dito, não porque o pastor está dizendo, mas porque, como foi prometido, sobre a casa de Judá e sobre a casa de Israel, o Senhor faria um concerto e ensinaria Ele mesmo o seu povo. Se o Senhor nessa hora está mostrando você aquilo que você precisa mudar, esse é o momento, meu amado irmão.
Não espere a noite, não espere a segunda-feira, não espere semana que vem. Entre diante da presença de Deus e diga: Senhor, eu me rendo. A minha vida é tua e eu quero viver para a glória do teu nome. E participe dessa mesa. Pai, oh meu Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Queremos que o Senhor mesmo nos ensine, Pai, nos ilumine, Senhor, nos dirija, Pai, porque palavras humanas não podem resolver nada na nossa caminhada, Senhor. Mas se o Senhor, mediante a Tua graça e misericórdia, aplicar nas nossas vidas, segundo o poder do Santo Espírito, a Tua palavra, ela pode transformar a nossa história, Pai. Eu declaro a Tua bênção sobre esse ajuntamento, esse rebanho, a Tua igreja, Pai. Que nesta manhã, onde tomamos parte desta mesa, não apenas física, mas espiritual, que nós possamos ser renovados para a glória do Teu nome, Pai. Nós consagramos a Ti os elementos como símbolo, Pai, são símbolos, ó Pai. Pai, mas que símbolo poderoso é este pão, é este cálice, Pai. Que ao tomar parte nesta mesa física, Pai, o Senhor nos fortaleça no Espírito para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, Pai, clamando o Teu perdão, clamando o Teu favor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os presbíteros a virem à frente. Você estará tomando o cálice, o pão, como símbolo do amor de Deus naquela cruz do madeiro. Nesta manhã você estará se lembrando que esta mesa, ela é muito mais do que uma mesa física. Ela é uma mesa